profissional de TI, a lidar com esses imprevistos, seja onde for. E aí dá aquela... se virar nos 30, né? Para não deixar a empresa na mão. Então, essa falha foi até bom a gente comentar aqui, somos colegas de curso técnico, porque esses imprevistos podem acontecer. E o bom profissional é aquele que consegue reverter a situação igual a gente conseguiu agora. Continuando a apresentação, vou apresentar agora o DNS, que é mais um serviço do Windows Server, né? Ele serve para quê? Ele serve para traduzir o nome IP e o IP em nome. Tá? Por exemplo, é mais fácil a gente digitar www.banco.com.br do que digitar o IP. Quando você for navegar na internet, né, melhor, sempre você vai lembrar o nome mais fácil, tá? E o DNS, ele serve para as versões do Windows mais novas, tá? Para a versão do Windows mais antigas, como 98, 95, o NT e o ME, nós utilizamos o serviço WINS, tá? O serviço WINS, ele serve porque o DNS não consegue reconhecer essas versões mais antigas. Então, aqui no exemplo, tem o cliente está perguntando qual que é o IP para o DNS, aí o DNS não sabe, ele tem que perguntar para o servidor WINS, aí o servidor WINS que vai informar para o DNS novamente o IP e o DNS informa para o cliente o IP, tá? Aí temos o serviço Terminal Service, serve para conexão remota. Então, na realidade, você não precisa estar fisicamente na frente do computador. Você pode estar, por exemplo, como se eu tivesse feito uma viagem para o Brasil, eu sou gerente da China, aí eu vim para o Brasil e esqueci um documento lá, né? Então, para mim não voltar lá para a China para buscar esse documento, eu posso só sentar na frente de qualquer máquina, basta ter conexão com a internet, aí eu já posso acessar através do Terminal Service esse serviço lá. Aí eu posso pegar todos os meus arquivos e fazer a minha reunião tranquilamente. Bom, então eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o sistema operacional Linux e outras duas ferramentas que foram utilizadas durante o processo do nosso projeto. Como a maioria de vocês já sabem, o sistema operacional Linux é um sistema com um código-fonte aberto. Ele foi desenvolvido no ano de 1991 por um jovem e estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Logo após a divulgação do seu código-fonte, começaram a surgir pequenos grupos de programadores em C com uma proibitiva licença comercial. Ou seja, os mesmos podiam desenvolver, porém não podiam lucrar em cima do seu desenvolvimento. Uma ferramenta bacana aí também que a gente usou para o desenvolvimento do nosso projeto é o Squid. Então, o que é o Squid, né? O Squid é um servidor proxy que suporta HTTPS, FTP e outros. Ele também tem a função de reduzir a utilização da conexão e melhorar o tempo de resposta, fazendo cache de requisições frequentes de uma determinada página web numa rede de computadores. Então, no cache são armazenados alguns objetos da internet, por exemplo, dados de páginas web, navegações, histórico, entre outras, disponíveis via protocolo HTTP. O iptables, para quem não sabe, NetFilter, é um módulo que oferece ao sistema operacional Linux as funções de firewall e log de dados que trafegam pela rede. O iptables, aliás, permite a criação de regras sobre firewalls e NATs. Apesar de tecnicamente o iptables ser apenas uma ferramenta que controla o módulo NetFilter, o nome iptables é frequentemente utilizado como referência ao conjunto completo de funcionalidades do NetFilter. Falando sobre serviços de segurança, utilizaremos o serviço de integridade, que servirá para impedir o acesso e a alteração de dados confidenciais. A confiabilidade é dar esses dados apenas para pessoas que confiamos. Por exemplo, você vai dar o dado para uma pessoa, daqui a alguns anos ela sai da empresa e espalha para todo mundo. A gente tem que ter certeza que essa pessoa não irá dar o dado para ninguém.
Disponibilidade. Teremos que ter softwares e funcionários disponíveis para a caso de alguma invasão ou vírus e recuperá-los se for como último caso. Autenticação. Temos que identificar e validar o usuário para que a caso a gente não se conecte com um hack. A aplicação de política de segurança interna segue o padrão de cima para baixo de importância. Por exemplo, quem ficará encarregado da política? Serão os gerentes e os líderes. As normas e padrões ficarão encarregadas dos técnicos. E procedimentos e orientações ficarão com os funcionários. Engenharia social é o termo utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso de persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, ou seja, o ato de usar a ingenuidade ou a confiança para obter informações do usuário. Por exemplo, vemos nessa imagem, logo aqui embaixo, temos um usuário dando um dado importante da empresa e o outro passando um pendrive com vírus. Também temos ali na lixeira, temos dados importantes da empresa que deveriam ser triturados e estão jogados ao ar livre. Temos também jogos abertos em ambiente de trabalho desorganizado. Lá na parte superior temos o rapaz espiando a senha da moça e também ao lado dele temos o rapaz falando a senha alto bom tom, que poderia ser ouvido para qualquer pessoa e invadir o computador dele. E também temos ali do lado o computador aberto sem ser na tela de segurança do Windows, que qualquer um poderia estar ali pegando as informações. Bem, pessoal, falando um pouco sobre gerenciamento de redes, durante a elaboração do nosso projeto, a gente escolheu inicialmente 6 softwares, entre softwares pagos e softwares free, para fazer o monitoramento da rede. Depois, ao longo do projeto, a gente escolheu 3 e, por final, nós elegemos o Nagios como sendo um software aí para monitoramento da rede. O Nagios ele é um software free, ele não é pago, ele tem o código aberto. E por que a gente escolheu o Nagios? Porque ele se encaixou perfeitamente em todas as necessidades que nós tínhamos para o desenvolvimento de monitoramento de rede. Ele monitora os usuários, ele consegue saber aonde o usuário navegou, quanto de bytes ele baixou de arquivo, quantos bytes ele fez upload de arquivo, quanto tempo ele ficou conectado em cada site, enfim, ele faz um monitoramento concreto disso aí. Ele atua em diversas plataformas, Linux e Windows, isso é muito bom, porque nós vamos ter servidores com Linux e servidores com Windows. Ele monitora todos, ele faz um inventário, na verdade, né? Ele monitora equipamentos da rede, mas na verdade é um inventário. Ele, depois de instalado, ele consegue rastrear todos os dispositivos conectados na rede. Routers, switches, desktops, os files ativados, notebooks, enfim. Ele vai lá, pega o MAC address, consegue saber quanto que tem de memória RAM em cada máquina, HD, consegue saber se você conectou um dispositivo móvel, um USB, em que hora que foi, enfim, identificação desse dispositivo, ou seja, ele consegue monitorar toda a rede. Por que isso? Porque se por acaso algum desses dispositivos forem desconectados da rede, ele já emite um alerta ao gerenciador de redes, e o gerenciador sabe aonde é e que horas que foi e como foi. Ele é um software, também, um principal motivo que a gente escolheu o Nagios foi pela essa ferramenta. Ele consegue enviar por e-mail, ou por mensagem de celular, ou por Skype, um aviso quando há alguma falha na rede. E o mais interessante, quando ele detecta a falha ou a possível falha, ele tem a solução para corrigir, ele pergunta para o gerenciador se quer que aplique aquela solução. O gerenciador diz ok ou não. Quando ele não tem a solução, ele só avisa para o gerenciador, temos um problema e eu não consegui resolver. Outro fator que fez a gente escolher o Nagios foi o acesso remoto, porque ele tem uma interface web. Ele é instalado no servidor, porém a interface gráfica dele é através de navegadores. Então você pode estar em qualquer lugar, você consegue gerenciar a sua rede. Bem, voltamos para nosso trabalho. Foi dividido em 2 partes. A parte teórica, essa